Muito bem, pessoal. Vamos lá então para a nossa terceira aula do Panorama da História da Igreja. Professor Marlon Meira falando aqui. O que a gente tem hoje? A gente tem os pais apostólicos, que equivale ao capítulo, que vai ser o capítulo 2 do material que a gente está usando, tá certo? Vamos começar primeiro com uma revisão da aula anterior, para a gente ver o que a gente viu até aqui, pelo menos a última aula, tá certo? Bom, a gente viu ali o que Paulo queria dizer, o que quis dizer quando Paulo falou que Cristo veio na plenitude do tempo, ou seja, quando houve a plenitude do tempo, Cristo encarnou. Então a gente entendeu ali que Paulo estava falando sobre o Império Romano na sua época, e a gente viu características do Império Romano ali, como por exemplo a questão da segurança, da Pax Romana, a questão do comércio, as estradas. A gente viu também a questão do legado grego e também a questão do legado judaico, tá certo? Então foi aí a gente deu uma olhada aí no que Paulo quis dizer quando percebeu o tempo que ele estava vivendo como um tempo pleno para a vinda de Cristo, né? A gente falou também sobre a primeira geração dos discípulos. Essa primeira geração é a geração dos próprios apóstolos de Jesus Cristo ali, logo depois que Jesus começa o seu ministério e até a morte de cada um deles ali, né, à medida que eles foram morrendo no século I. Essa, portanto, é o que a gente chama da primeira geração. Primeira geração de quatro gerações, pelo menos, no período da história da Igreja Antiga, né? Da história da Igreja Antiga, tá certo? Bom, o que a gente está ouvindo hoje? A gente está ouvindo hoje Zazo e Céu na Boca. Zazo Araújo e Céu na Boca. É uma playlist que eu fiz aí, certo? E a gente está ouvindo. Se você quiser, clica no link aí depois no PDF aí para você acompanhar essa playlist também, tá certo? Ok, Zazo Araújo e Céu na Boca. Zazo esteve aqui em Brasília sábado, hein? Tá em Brasília, aliás, né? Com Dorini. Bom, o que a gente está tomando hoje, pessoal? Hoje nós estamos tomando esse café, certo? Esse café aqui, especificamente esse aqui, foi uma oferta do pastor Vitor Seraine. O café Unique é um café que tem características especiais, né? E a gente vai ver essas características agora, pelo menos um pedaço delas. Uma das coisas importantes sobre o café é que esse é um café, ó, somos uma empresa, bom, aqui não vai estar, mas deixa eu dizer para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, é aqui mesmo. Ó, a gente tem, vou colocar esses dois flyers, banners aqui para vocês. O primeiro deles fala sobre o Pan Café. Deixa eu sair aqui e voltar lá para aqui. Então, o Pan Café é um programa de adoção missionária. Na adesão ao Pan Café, você contribui com a plantação de igrejas e mentoria de líderes aqui no Brasil e entre os povos não alcançados da Ásia. Cerca de 60 missionários locais e 10 famílias missionárias brasileiras. E ainda recebe uma máquina Nespresso e, durante 12 meses, 30 cápsulas de café premium por mês. Então olha só que sensacional, você recebe a máquina de café da Nespresso e durante 12 meses você recebe 30 cápsulas por mês, certo? Então tá aqui, isso no valor, essa adoção no valor de 12 parcelas de R$ 99, tá certo? Então pause no vídeo aí, ou então clica no link ali para você pegar esse contato aqui, esses dados aqui, tá certo? Além disso também, a gente tem Pan Café, programa de adoção missionária, recebendo café premium, esse aqui, né, que é o café em pó, tá certo? Por 12 meses, numa adoção de 12 parcelas de R$ 39, tá certo? Então quando você assina, quando você adota o Pan Café, você está abençoando a plantação de igrejas e mentoria de líderes no Brasil e entre os povos não alcançados da Ásia. O pastor Vitor, por exemplo, é um dos responsáveis pela divulgação da Unique e pela divulgação também desse PAN, tá certo? É claro que tudo isso oferecido pela Conectar, que é a agência missionária Conectar a Videira, e aos contatos aqui também
da Conectar para você fazer essa adoção, tá certo? Então é isso, esse é o café que a gente está tomando hoje, e aqui eu também estou tomando numa caneca esmaltada que eu comprei ali em Pirinópolis, certo? Bom, é o seguinte, vamos para o que interessa, vamos para as características desse período chamado de os pais apostólicos, tá certo? Bom, a primeira característica importante para nós é que a gente está falando aqui daquilo que a gente chama de segunda geração, tá certo? Essa segunda geração, ela tem a segunda geração, ela tem o prazo mais ou menos aí de cerca de 95 a cerca de 150, certo? É uma geração que vem logo depois da geração dos apóstolos, que é a primeira geração. Os apóstolos, à medida que eles iam plantando igrejas, iam preparando líderes para essas igrejas, eles iam também discipulando esses líderes, e esses líderes passaram, portanto, a ser aquilo que a gente chama de líderes da segunda geração, tá certo? A segunda geração, que é chamada dos pais apostólicos. Bom, uma outra característica importante sobre tanto sobre o período quanto sobre essa segunda geração, é a característica de que os escritos desses pais apostólicos, eles são escritos devocionais e de edificação, certo? São também escritos de estímulo à vida santa. Bom, e também, só para pular um pouco aqui, mas de qualquer forma a gente volta aqui no compromisso com o Antigo Testamento. São também textos, são escritos de pouca reflexão teológica ou de pouca análise doutrinária. Vamos dar um tempo nisso aqui para a gente bater um papo sobre isso. Uma coisa importante é que eu sempre imagino as coisas sendo inventadas ou as coisas sendo feitas segundo uma demanda contextual, local, temporal ali, né? Então, se você imaginar, por exemplo, que havia problemas na igreja, eu estou falando de igreja aqui já a partir do Pentecostes, né, a partir do ministério de Jesus. Então, havia problemas nessas igrejas, problemas que foram tratados, por exemplo, por Paulo nas cartas que ele enviava às igrejas já estabelecidas na época dele, certo? Que você conhece bem. E havia problemas, principalmente em termos de conduta, vamos dizer assim, né? De conduta cristã, certo? Então, por isso que as cartas de Paulo, assim como os textos dos pais apostólicos, eram textos devocionais e de edificação e de estímulo à vida santa. Não havia ainda nesse período, ali, havia, mas não havia ainda com a intensidade que vai passar a acontecer depois, uma exigência ou uma demanda, vamos dizer assim, por uma reflexão teológica ou por uma análise doutrinária mais profunda, certo? É interessante, às vezes, inclusive, que alguns historiadores ou algumas pessoas comentam sobre os pais apostólicos, dizendo que os pais apostólicos é como se houvesse um nível inferior intelectual / espiritual, teológico, entre os apóstolos e os pais apostólicos, entre a primeira e a segunda geração. Mas a questão não é exatamente essa. A questão não é que havia um nível intelectual ou teológico ou espiritual inferior. É claro que a gente tem que encontrar pelo menos uma diferença de nível na medida em que os apóstolos são inspirados pelo Espírito Santo e que os pais da igreja são apenas direcionados pelo Espírito Santo. É diferente de inspirado, né? Então essa diferença é uma diferença, se você quiser colocá-la como hierárquica, é uma diferença que realmente existe. Mas não existia uma diferença no sentido estritamente teológico ou doutrinário, ou não existia uma diferença nesse sentido. O que não existia, na verdade, também, era uma demanda, né, por essas reflexões teológicas, né, assim como vão acontecer na terceira e na quarta gerações, principalmente na quarta geração. Na terceira também, mas a terceira é dos pais apologistas ou dos apologistas, né? Há uma demanda teológica já, é óbvio, mas inferior à demanda teológica daquilo que a gente chama de quarta geração, né? Que são os teólogos mesmo, né? É onde a gente tem a construção, vamos dizer assim, ou pelo menos o início de uma teologia ou de uma percepção teológica nesses pais da igreja, né? Então, a diferença entre a primeira e a segunda geração, em termos de escrito,
é que havia uma preocupação ao estímulo, de estímulo à vida santa, em textos devocionais e de edificação, e com pouca reflexão teológica ou análise doutrinária, repito, já que a demanda não era exatamente essa. A demanda era mesmo por vida santa, né? Os crentes daquela época, os cristãos daquela época, assim como os cristãos em todas as demais épocas, e até hoje deveria ser assim, sempre foram crentes que entenderam que deveriam se separar da sociedade, que deveriam se separar do meio onde viviam, não fisicamente, não, isso vai acontecer depois em outro aspecto no monasticismo, mas separar no sentido de testemunho, no sentido de vida santa ou de santidade. Aliás, eu respondi ontem no Quora uma pergunta sobre santidade, né? Então, santidade é a separação do pecado, separação da escravidão do pecado. E quando você é separado do pecado, os seus atos passam a não ser mais atos comprometidos com o pecado, ou seja, você tem uma conduta diferente, uma conduta de vida diferente. E essa conduta de vida diferente, ela era estimulada, vamos dizer assim, com os escritos devocionais e de edificação, com o estímulo à vida santa, ou a vida, né, a vida santa, a vida de separação mesmo, que podia ser encontrada, que podiam ser encontrados nesses escritos, tá certo? Ali em torno de 95 a 150. Uma outra característica também, ainda estamos nas características, uma outra característica também que é perceptível é o compromisso com o Antigo Testamento. E em termos de reflexão, em termos de referência, né, em duas características, em termos de referência, ou seja, referindo-se ao Antigo Testamento com frequência, né, e também em termos de cumprimento. Havia uma percepção, uma sensação, uma convicção, eu até diria, de que o tempo em que eles estavam vivendo, Cristo e o seu ministério e o que foi construído no primeiro século ali, ou seja, na geração anterior a esses pais apostólicos, havia uma convicção de que aquilo era o cumprimento de algumas profecias, de parte das profecias do Antigo Testamento. Né? Então, o compromisso com o Antigo Testamento tinha essas duas características, uma de referência ao Antigo Testamento com frequência, né? E também de cumprimento das promessas e das profecias do Antigo Testamento, certo? Então essas são algumas características dos escritos e dos autores, né, dos pais apostólicos de fato, né? Bom, a gente separou para conversar sobre os pais apostólicos e no caso especificamente de Daquê, que é o último que a gente vai conversar, que é uma compilação, um conjunto de escritos, né? A gente separou aqueles que estão presentes no nosso material, no livro Panorama da História da Igreja, certo? E o primeiro que é mencionado é o Clemente de Roma. Eu coloquei algumas datas, eu coloquei cerca de, a intenção é que não haja nenhuma, que a gente não precise bater o martelo em nenhum ano específico, mas eu acho que só de colocar cerca de 35 a 99 a gente tem uma dimensão, uma dimensão exata ou adequada do tempo em que Clemente viveu, tá certo? Bom, Clemente segue uma tradição por ser discípulo, né, por ser discípulo dos apóstolos, por ser discípulo, inclusive Clemente, há uma menção de Clemente no livro deixa eu ver se é no livro de Atos, eu deveria ter separado antes, mas a gente olha junto, tá certo? Há uma menção sobre Clemente, eu acho que é Atos dos Apóstolos. Não, é uma epístola, vamos ver. Paulo. Vamos ver o que essa página aqui apresenta pra gente. Quero saber se o Papa São Clemente é o mesmo da epístola de Filipenses 4:3. Então vamos lá para dar uma olhada em Filipenses 4:3. E aí a gente vai ver uma menção sobre Clemente. A gente não tem como colocar com exatidão se o Clemente mencionado em Filipenses 4:3 é o mesmo Clemente
de Roma, o bispo Clemente de Roma, né? Mas de qualquer forma, só quero colocar a menção aqui. Aqui, ó. Então, Filipenses 4:3, apelo de Paulo para Evódia e Sintique, regozijo e oração. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está falando de Clemente de Roma? Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é que Clemente poderia ter em torno de 20 anos de idade, né? Estava na casa dos 20 anos de idade, quando Filipenses é escrito, quando a carta a Filipenses é escrita, e portanto pode ser que Clemente tenha sido, de fato, esse Clemente citado por Paulo em Filipenses. Independente de ter sido ou não, ele era com certeza discípulo dos apóstolos, vamos dizer assim, no mínimo, né, discípulo dos apóstolos. E a ideia é que ele deu prosseguimento a certas práticas, por exemplo, de Paulo, quando escrevia, por exemplo, as cartas, e ele escreve algumas cartas. Uma das cartas que ele escreve é aos Coríntios, e a coisa interessante é que, pelo menos 50 anos depois da carta que Paulo escreve aos Coríntios, ele escreve cartas com considerações semelhantes às de Paulo, né? Então, Paulo escreve porque havia problemas na igreja de Corinto, e Clemente escreve porque os problemas persistem, alguns persistem, ou há problemas semelhantes, e Clemente, portanto, escreve com essa mesma expectativa de Paulo em termos de exortação, certo? Os escritos de Clemente também, eles já apontam para uma característica também que é comum entre os pais apostólicos, que a gente já vai começar a ver a partir de agora, que é um chamamento, vamos dizer assim, à obediência à liderança da igreja. Para Clemente, essa obediência à liderança da igreja seria essencial a duas coisas no mínimo: a unidade e a harmonia da igreja. Eu quero dizer que eu acho isso interessante na medida em que, claro, vocês ainda vão pegando aí o andamento da história, mas para quem já leu a história toda, para quem tem alguma afinidade com a história toda e vai percebendo os desdobramentos, principalmente na igreja antiga, essa unidade e essa harmonia passaram a ser fundamentais realmente para que a igreja chegasse até onde chegou hoje. Eu sempre falo isso com cuidado, porque, em primeiro lugar, a gente não tem si no estudo da história, né? Se tivesse sido assim, se isso tivesse acontecido, como teria sido o resultado, né? Quais teriam sido os desdobramentos? É difícil fazer esse tipo de especulação, né? Talvez a mais famosa de todas, no meu caso específico, se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra, ou se o Brasil tivesse, se o período chamado de Brasil holandês tivesse vencido a colonização portuguesa, como teria sido o Brasil? Essas perguntas não fazem sentido, a não ser em termos de especulação, e a gente não pode especular, não deveria especular, ou então deveria no máximo especular como que a igreja teria se desenvolvido se essa unidade, essa harmonia que Clemente bem incipientemente já coloca aqui na sua preocupação com a igreja, na sua liderança da igreja, o que teria acontecido com a igreja caso essa unidade, essa harmonia não tivessem sido garantidas pela sequência no mínimo, considerando que a segunda geração, né? Mas de qualquer forma ele já clama por essa obediência, ele conclama para essa obediência à liderança da igreja e considera como sendo essencial para a unidade e para a harmonia da igreja, tá certo? Esse texto de Clemente, essa carta aos Coríntios, é considerada o texto mais antigo que nós temos na história da igreja, exceto ou além dos textos do Novo Testamento. Então, as cartas, os evangelhos e o Apocalipse no Novo Testamento são textos mais antigos, porque todos foram escritos realmente antes de Clemente. Talvez a gente pudesse argumentar que Clemente escreve a carta aos Coríntios na mesma época ou até mesmo antes do Apocalipse de João, mas a ideia é que ele é o texto mais antigo fora do Novo Testamento, né? A discussão não é se é anterior ou posterior, por exemplo, a João, né? Então, quer dizer, por exemplo, a Apocalipse. Mas com certeza é contemporâneo, mas com certeza é fora do Novo Testamento o texto mais antigo que nós temos, tá certo? Dá uma dimensão
de como era a prática da igreja na época, dá uma dimensão de quais eram as preocupações, quais eram os problemas, dá uma dimensão mesmo da igreja no período até o final do século I. Certo? Assim como as características que a gente colocou agora há pouco, tem uma dependência do Antigo Testamento, tá certo? Tanto em citações de textos tanto em referência ao Antigo Testamento quanto no cumprimento das profecias. Há também citações de textos que passariam a compor o Novo Testamento. Interessante porque o cânon do Novo Testamento só vai acontecer, só vai ser definido no século IV, né? Mas mesmo no século I, no século II, obviamente, mas mesmo no século I em Clemente, ou no período de Clemente, já havia citações de textos do Novo Testamento, citações de textos daquilo que comporia o Novo Testamento. As cartas de Paulo já estavam circulando, a própria carta de Clemente aos Coríntios. Você pode defender uma posição de que Clemente teve acesso a essa carta aos Coríntios, né, que Paulo enviou. Citações do Novo Testamento, como por exemplo dos Evangelhos, certo? Então havia citações dos textos que comporiam, portanto, que já eram textos que estavam circulando, que comporiam, portanto, o cânon do Novo Testamento. E algo importante também para a história da Igreja, a alegação da sucessão apostólica, né? Então Clemente entende perfeitamente, compreende que ele é uma sucessão dos apóstolos, né? Ele aprende com os apóstolos e, portanto, ele sabe que ele é uma sucessão dos apóstolos, tá certo? Então esse é o Clemente de Roma, certo? A gente continua agora com Inácio de Antioquia. Existem características interessantes sobre Inácio, por exemplo, o seu martírio, e esse martírio ele acaba redundando numa outra característica importante do próprio Inácio, que é as 7 cartas que ele escreve a caminho de Roma quando ele é acusado, portanto, quando ele vai para a condenação, e ele é levado pelos soldados romanos, ele é levado para Roma para ser martirizado em Roma, certo? Isso está no contexto das perseguições. Houve as perseguições no período de Nero, né? Sob Nero houve perseguições, a acusação de que Roma havia sido incendiada pelos cristãos e a perseguição e tal, que a gente não mencionou por enquanto, mas quando a gente for falar sobre perseguição, a gente vai mencionar a perseguição de Nero. Mas a perseguição que acontece, a forma da perseguição que acontece no período de Inácio e que leva, obviamente, Inácio ao martírio, é uma forma que segue aquela ocasião de Plínio, quando Plínio, o prefeito da Bitínia, escreve para o imperador, solicitando do imperador orientações sobre como lidar com o problema dos cristãos na região que ele governa, né? Há menções interessantes como, por exemplo, os templos pagãos estão se esvaziando por causa do culto dos cristãos, que está aumentando em número de pessoas, e ele precisa saber, portanto, como submisso ali ao imperador, ele precisa saber como agir de forma adequada. E o que o imperador diz para ele é que, grosso modo, o que ele diz para ele é que ele não deve iniciar uma perseguição utilizando o aparelhamento, vamos dizer assim, do império, né, para ir atrás dos cristãos, mas que quando alguém for acusado de cristão, que ele dê, portanto, o prosseguimento que ele dê o seguinte prosseguimento, que ele ofereça a essa pessoa acusada uma oportunidade de se explicar, vamos dizer assim, num tribunal, como se fosse, por exemplo, uma oportunidade de negar Cristo, de negar, né, que é cristão, de negar a acusação de ser cristão, e caso isso acontecesse, a pessoa estaria perdoada, vamos dizer assim, da acusação e deixaria de ser assassinada ou morta por causa disso. E o que acontece é que Inácio é acusado e ele não nega, né? Eu esqueci de mencionar as datas ali, cerca de 50 a 108, mas ele é acusado, portanto,
de ser cristão, e ele não nega, e ele é julgado, é condenado, e portanto ele é condenado a morrer no seu martírio em Roma. A caminho de Roma, portanto, é quando ele escreve aquelas que ficaram famosas como as 7 cartas de Inácio, né, que são, ele manda cartas para os Efésios, para os Magnésios, para os Trálios, para os Romanos, para os Filadélfios, para os Esmirneotas, ou seja, uma carta de volta para sua própria região, e manda também uma carta para Policarpo, aliás, eu falei da sua região não, ele é de Antioquia, mas para Policarpo, que é o bispo de Esmirna. Então ele manda uma carta especificamente para os Esmirneotas e também para Policarpo, que é o bispo de Esmirna, né? E o interessante sobre essas cartas, no mínimo, é interessante a gente falar sobre a carta aos Romanos, porque se ele está indo para Roma, para que ele precisaria enviar uma carta para Roma? Ele poderia muito bem levar essa carta consigo e chegando lá, encontrando eventualmente com os cristãos ali da região, ele entregaria essa carta diretamente para eles ou falaria diretamente para eles o que ele poderia ter dito na carta. Mas a ideia é que uma das características do conteúdo da carta é que ele solicita aos cristãos de Roma que não façam nada para protegê-lo, para defendê-lo, para impedir que ele seja martirizado. Ou seja, ele não apenas ele aceita o martírio, como ele abraça o martírio, né? Ele deseja que o martírio aconteça, ele faz questão que ele morra pelo Senhor e tal. Ele acha que existe dignidade em morrer pelo Senhor. Eu acho isso importante por várias razões. Primeiro porque eu gosto de pensar que essa é uma ação estritamente do Espírito Santo, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Não que o Espírito Santo quisesse colocar ele no risco da morte, ou inclusive na eventual morte. Até porque ele não era tão novo assim quando ele morre, tem 58 anos, para a época 58 anos não era exatamente uma idade muito quem morre com 58 anos naquela época não morre muito novo, como a gente consideraria hoje. Mas a questão não é essa, a questão é que o Espírito Santo ele tem uma convicção tão grande da presença do Espírito Santo habitando nele, e ele sabe exatamente o que é que isso vai redundar quando ele morrer. Ele tem essa convicção. E ele não tem medo da morte, não apenas não tem medo, como não deseja escapar da morte, né? Então parte do teor da carta aos Romanos é esse, de que ele pede para que não seja impedido de cumprir ali com o desejo de Deus, ou de pagar com a sua própria vida o seu compromisso com Cristo, né? Obviamente também que as cartas têm um teor contrário à heresia, né? A heresia sempre foi um problema na história da igreja e sempre foi resolvido de maneira pedagógica, ou seja, sempre foi resolvido com cartas, com posicionamentos, com concílios, e a heresia faz parte. O fato de haver heresia é muito importante, inclusive, para a gente perceber que o Espírito Santo, que foi deixado por Cristo exatamente para ensinar, fazia exatamente isso, né? Então ensinava doutrina que era, obviamente, contrária às heresias, ou enfim. Então tem essa característica também nas cartas do Inácio. Além disso, também uma coisa que Inácio, algo que Inácio entendia como sendo útil contra a heresia seria a unidade e a obediência ao bispo. E aqui a gente entra no início da tradição monárquica, na figura do bispo, já que a figura do bispo ela não é definida no século I exatamente, porque o presbítero o bispo e os diáconos, né? E essa função de presbítero e bispo eram funções semelhantes, as mesmas funções. O nome bispo e presbítero na Bíblia, no Novo Testamento, inclusive é intercambiável, ou seja, tem o mesmo sentido. Ora Paulo usa bispo, ora ele usa presbítero, mas aí a figura do bispo passa a ter uma proeminência, principalmente a partir das cartas de Inácio. E Inácio entende isso como sendo uma característica essencial contra as heresias, tá certo? Bom, então esse portanto, o Inácio de Antioquia, certo? Passamos agora para o pastor de Hermas. A gente vai falar muito pouco sobre ele. Ele é um
uma figura, uma figura. A carta do pastor de Hermas, desculpa, o texto do pastor de Hermas era usado na igreja, inclusive com um peso semelhante ao peso dos demais textos, que inclusive foram compor depois do Novo Testamento, o cânon. Mas de qualquer forma é um texto que não se pode dizer com certeza que foi escrito por Hermas, mas a gente tem como provavelmente escrito por ele, e de cunho apocalíptico, pelo menos parcialmente, uma característica apocalíptica na mesma linha do livro de Apocalipse de João, né, de falar do futuro, de escatologia, de fim dos tempos e assim por diante, dos tempos vindouros e assim por diante. Há uma característica interessante sobre o pastor de Hermas, é que ele era um escravo e é liberto, e depois de liberto ele consegue acumular riqueza de alguma forma, né, com sua capacidade empreendedora ali, não sei como, e ele consegue acumular riqueza, mas ele acaba perdendo os filhos para a fé. Ele era comprometido com o Senhor, ele e sua esposa, e acaba perdendo os filhos para a fé, e isso deixa ele, isso atinge ele emocionalmente, de forma que isso é refletido nos seus escritos, tá certo? Então tá aí o pastor de Hermas, século II, início do século II. De 69 a 156, portanto, lá no final desse período, que é de cerca de 95 a 150, a gente tem, portanto, Policarpo de Esmirna. Policarpo é discípulo de João, João que escreve o Apocalipse, e ele é bispo de Esmirna, cidade de Esmirna. Escreve uma carta aos Filipenses, também seguindo aquela tradição já iniciada pelos apóstolos de enviar cartas para as igrejas e essas cartas sendo lidas entre igrejas, né, copiadas e lidas entre outras igrejas. As aplicações nem sempre são idênticas, mas as aplicações também são, no mínimo se você trata de um aspecto específico da igreja de Corinto, você, no mínimo, usa esse aspecto como preventivo para uma outra igreja. Então as cartas circulavam nesse sentido também. Mais uma vez, citações do Antigo Testamento e dependência de textos do Novo Testamento. Mais uma vez, lembrando que textos que comporiam, portanto, posteriormente, cerca de 250 anos depois da data aqui de 250 anos depois da data de Policarpo, os textos que comporiam, portanto, o Novo Testamento. Uma característica do Policarpo que é interessante é que ele também é martirizado, é queimado numa estaca, e o que é interessante é que ele não apenas não murmura por causa da morte, mas ele ora, inclusive, pelos inimigos ali, pedindo a Deus que os perdoe, seguindo uma tradição, não, seguindo um modelo ali de Jesus, pedindo que Deus perdoe os ladrões da cruz ali, ou pedindo que Deus que perdoe os que estão crucificando ele ali, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então Policarpo ora nesse mesmo sentido, né? Esse é o Policarpo, então. E a gente termina aqui com a Didaquê. A Didaquê, ou chamado o Ensino dos Doze, era um manual de práticas litúrgicas, né? Era um manual de como fazer o batismo, de como fazer a distribuição dos elementos da ceia, de como se portar na hora do louvor e assim por diante, relacionado à música, por exemplo. Era literalmente um manual de práticas litúrgicas mesmo, né? de rituais litúrgicos. E era, na verdade, uma coleção. A notícia que se tem é de que era uma coleção de textos dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos. Né? Então, por isso que é o ensino dos 12. Então, a palavra didaquê é que vai significar esse ensino dos 12. Certo? Então, esse é o texto do final do século I, do início do século II, dentro desse período de 95 a 150, que é o período dos pais apostólicos, certo? Então esse é, portanto, segundo a orientação do nosso material, do nosso livro, esse é o material, esse é o conteúdo que aparece nesse material, certo? Bom, o que temos então para a próxima aula? Na próxima aula teremos o capítulo 3, que é a defesa da fé, inimigos externos. Se você quiser acompanhar no próprio material aí, a página 30, certo? Apenas a página 30 é o que teremos na próxima aula, certo? Bom, temos algumas pessoas assistindo aos nossos vídeos aqui no canal, na pasta de Panorama da História da Igreja, na playlist, né, de Panorama da História da Igreja. Queria deixar um abraço para o Felipe,
O Felipe tem assistido com a gente e o Felipe tem mencionado, tem comentado sobre as aulas, tem se beneficiado dessas aqui específicas, dessa playlist, né? Desse curso de Panorama da História da Igreja. E eu quero que você nos ajude apoiando o nosso programa. Existem pelo menos três ou quatro formas de você apoiar o nosso programa. A primeira e mais importante delas é participando da nossa campanha, entrando na nossa campanha de financiamento coletivo de assinatura, tá certo? Aqui no Apoia-se, História para a Igreja. Então, clica lá em apoiar com 10 ou mais, 10 reais ou mais, apoia, entra na lista das recompensas, tá certo? Para você ser recompensado pelo seu apoio, pelo qual nós somos gratos já de saída, né? Certo? Então você pode ser aí um apoiador gama, um apoiador delta, enfim. Aqui no mural, se você olhar aqui no mural, é como se fosse um blog da campanha, um blog do canal, tá certo? Um blog do programa. E aqui você tem uma postagem dizendo que nós lançamos no dia 3 de agosto, que a gente lançou a aula 2. A aula 2 lançada, segue aí, caros apoiadores, a aula 2 lançada em 2 de agosto. E aí eu coloquei que no dia 5 de agosto eu pretenderia lançar a aula 3, hoje é dia 21 de agosto, a gente está lançando hoje, portanto 21 de agosto. Essa foi a primeira notícia do nosso mural aqui. Tem também a notícia do dia 1 de agosto, 1º de agosto, quando eu lancei a aula número 1, tá certo? E logo mais eu já vou lançar aqui, já vou colocar aqui o link, o post no mural sobre o lançamento desta, que é a terceira aula, tá certo? Então, portanto, essa é uma das formas de você apoiar o nosso programa História para a Igreja e o nosso programa e a nossa campanha no Apoia-se é a mais importante, tá certo? Outras formas de apoiar é colaborando com a nossa Biblioteca de História das Religiões. Então tá lá, a gente tem acrescentado, eu acrescentei esse aqui há pouco tempo, a gente tem acrescentado livros numa lista de desejos uma lista chamada História para a Igreja na Amazon, e aí você pode clicar, adicionar o carrinho, por exemplo, você compra e cai direto para a gente no nosso endereço aqui. Essa é uma das formas de você abençoar a nossa biblioteca, o nosso programa com a Biblioteca de História das Igrejas. Você pode nos presentear também com canecas, que a gente vai mostrar aqui no vídeo, tá certo? Que a gente vai mostrar aqui no canal, com o seu nome. E assim como o pastor Vitor Serani fez, nos presenteando aqui com esse exemplar do Café Unique, você pode também nos presentear com café para a gente experimentar aqui, no próprio canal, tá certo? Ontem eu tomei um café com o Felipe, e a gente tomou um daqueles cafés que tem uma prensa, assim, eu vou depois trazer um aqui pra gente fazer aqui no vídeo também, tá certo? Bom, pessoal, então é isso, muito obrigado mais uma vez. Essa foi a nossa terceira aula, como a gente colocou aqui, nossa próxima aula vai ser o capítulo 3, a defesa da fé, inimigos externos, página 30. Até lá e um abraço para você. Obrigado.